Estamos de volta falando hoje sobre a diabetes. E no final do bloco passado, o Rafael estava nos contando sobre o tratamento no Sistema Único de Saúde, como é que ele é feito, o que as pessoas têm direito. Mas parece que o Rodrigo, que é do interior, não mora aqui em Belo Horizonte, mora em Campo Belo, tem uma experiência um pouco diferente para contar. Como é que é? Como é que foi sua história, A gente Rodrigo? que está no interior, nós temos algumas dificuldades. O direito assegurado é o mesmo direito do cidadão da cidade e do cidadão do interior, não é? Mas o acesso a seringas, às agulhas, é bem diferente. Por exemplo, eu tive na minha cidade de Campo Belo, atualmente não existe nem no Sistema Único de Saúde, nem um endocrinologista. Então, todo o tratamento é feito, por exemplo, com o clínico geral. E deveria ser com o endocrinologista. Ele é o especialista para tratar da diabetes. Mas, infelizmente, não se consegue especialistas para o interior. E depois é o seguinte, quando se consegue a medicação, eu, por exemplo, precisei de uma insulina, essa especial, a insulina glargina, era uma insulina especial, que não está no pacote básico que é fornecido aos diabéticos. Fui procurar, cheguei no posto na Secretaria de Saúde, foi me dar, o senhor tem direito, o senhor tem que iniciar um processo. Eu falei, muito bem, vamos iniciar? Vamos. 75 dias para conseguir a primeira dose. Eu estava precisando daquele tratamento. Quem toma insulina, quem é insulino diabético, quem tem essa insulina dependente, toma insulina todo dia. Não se dá uma receita hoje para começar o tratamento daqui a 75 dias. Ou seja, quem tem que comprar... Ou seja, se você não comprar... Fica caro. Fica caro. Fica mais de R$1.000, R$1.300 esse tratamento mensal. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que entrar com uma ação contra o município de Campo Belo para que o município me desse a medicação emergencialmente, num prazo de 48 horas, foi o que o juiz determinou. Então, essa medicação está sendo dada pelo município e não pela secretaria. Então, esse processo é muito longo. Essa é a primeira fase, o acesso ao processo de receber a medicação. A medicação NPH, essa insulina, essa é fácil, essa se consegue, mas às vezes falta. Isso é uma realidade do interior, às vezes não chega lá. E o pior, que está aí na sua mesa, é a questão, por exemplo, de como aplicar essa insulina. Quando se consegue as canetas da aplicação, não se consegue a agulha. A agulha não é dada, então tem que ser comprada. E habitualmente, você está aí na sua mão, por exemplo... Vamos mostrar, gente? Uma caneta que São essas duas agulhas que são encontradas, né? São duas seringas com agulha, não é? A seringa que está na frente é uma seringa de 13 milímetros. A maior, essa aqui. Essa seringa é que habitualmente se consegue no interior. Olha o tamanho da agulha, olha o tamanho da agulha. Agora, vamos pensar uma criança tomando a insulina 2, 3 vezes por dia com essa. Porque às vezes tem que ser mais de uma vez ao dia, Não, às vezes né? é mais. A insulina NPH, normalmente, quer dizer, depende de cada caso, né? Mas normalmente há mais do que uma aplicação. E o ideal seria seria esta Vamos agulha mostrar que está aí. Ela tem 6 milímetros, essa está até um pouco tortinha. Está até um pouco tortinha, mas dá para ver, olha, a agulha é bem menor, é pequenininha. Não é? Então ela tem, porque a pele da gente, ela não tem essa grossura toda, não há necessidade de uma agulha de 13 milímetros. Então é uma dificuldade. E essa aqui é difícil de achar, Não é difícil de achar, só tem que em algumas cidades tem, as prefeituras compram, é uma responsabilidade da prefeitura comprar as agulhas para aplicação e as seringas, não é? Então, algumas cidades são mais sensíveis ao problema dos diabéticos. Né? Reconhecem que a gente sofre com essas aplicações. E tem consequências, o uso contínuo das agulhas tem consequência. Então, não é para se aplicar com uma agulha de 13 milímetros. Mas por que essa agulha maior, ela é mais barata? Não, o que parece que infelizmente está acontecendo em Campo Belo e está acontecendo em algumas cidades no interior, é que quando existem essas campanhas de vacinação, por exemplo, vacinação da gripe, é enviada esta seringa com esta agulha maior. Então, há sobra. E parece que para não gastar dinheiro com a gente que é diabético, não, dá para o diabético essa mesmo. Se ele vai tomar vacina com essa, por que ele não pode tomar também insulina? Só que tem que aí a interrupção do tratamento. A mãe não aplica na criança a injeção com esta agulha, o idoso não aceita, e aí há a consequência da falta do tratamento adequado, que é a aplicação de insulina, e que se torna uma despesa muito mais cara para o município. Muito mais cara, que é a internação, é o coma, é a amputação de membros, etc. E toda aquela problemática, aqueles problemas todos decorrentes da falta de tratamento adequado. Então acham que é mais barato economizar agora
e o município gastar no futuro com um paciente que já evoluiu, já passou só da diabetes, para uma série de problemas que são relacionados com a nossa doença. Como é que acontece em Belo Horizonte, Rafael? São essas agulhas menores que são distribuídas? Sim. Nos últimos anos, a prefeitura simplesmente fez a conta. Realmente, se você investe num tratamento de melhor qualidade, você colhe os frutos não só no longo prazo, mas também no curto prazo. Em 2011, a prefeitura, para começar, ela já introduziu o uso da insulina ultra rápida, que poderia, em alguns casos, substituir a insulina regular. Essa insulina ela simula muito melhor a ação da insulina que a gente produziria para se alimentar. Então, a insulina aplicada também com caneta de insulina, que promove maior segurança ao paciente e também um maior conforto. E simplesmente a conta é fácil. No mercado, não vou dizer nem para compra pelo serviço de saúde, mas para o diabético na farmácia, se ele compra uma agulha em média, uma seringa em média por R$ 2,50, ele compra uma agulha por 70 centavos. Então, o município comprar uma agulha para caneta de insulina é muito mais barato. Entendi. Fora a segurança ao paciente e a promoção de um tratamento de maior qualidade. Humanizado. Humanizado. As seringas também a gente tem comprado com uma seringa de melhor qualidade. Não chega a ser a de 6 milímetros, porque essa é uma novidade no mercado. Mas é provável que futuramente a prefeitura também tenha esse tratamento no seu rol de insumos distribuídos. Um outro grande avanço que a gente tem colhido fruto, e até uma propaganda para os demais municípios, é que com um aumento na distribuição de fitas para glicemia, a gente complementa as fitas que o Estado dá aqui no município, a gente conseguiu já de cara, com 2 anos, 15% de redução de internação devido a diabetes. Isso... Fred, obrigada. Você que mora aqui em Belo Horizonte, você tem acesso a tudo isso que o Rafael falou? Olha, tenho sim. Eu que já vivo já em Belo Horizonte minha vida inteira e com diabetes já há mais ou menos 15 para 16 anos, a gente vê que teve sim uma evolução ao longo do tempo do tratamento. Quando eu comecei a receber os insumos, foi mais ou menos 12 anos atrás, foi um pouquinho diferente. Ainda tinha uma limitação na gama de insulinas que eram disponíveis pelo sistema público de saúde, tanto municipal, estadual, a qualquer nível, federal. E é isso que ele falou, tinha falta de insulina, a gente sabia disso. E eu tive um problema que eu não me adaptei com a insulina que era mais comum na época, que era a NPH. Então eu necessitava dessa insulina, que hoje é distribuída mais comumente, que era a glargina. E aí, por recomendação médica, eu comecei a utilizar. Durante um ano, eu desconhecia total esse acesso. Um ano e meio, mais ou menos. Então, eu comprava, e era caro. Isso. Ficava em um tratamento completo, com as tiras de insulina, agulhas, era isso aí, R$1.200, R$1.300. Isso há 12 anos atrás. Nossa. E aí, com o frequente uso, assim, dessa insulina e visitando uma colônia de diabéticos, que é até promovida aqui pela equipe do Dr. Olivimar, uma pessoa da colônia me falou, olha, eu entrei com uma ação judicial contra o Estado, contra o município, porque eles são obrigados a fornecer, eles têm, por lei, você tem que receber todos esses medicamentos. E realmente foi um processo assim, eu tive que contratar um advogado, não usei o advogado municipal, da promotoria que tem, mas assim, com certa agilidade, acho que foi de 15 a 20 dias, eu já comecei a receber os medicamentos na medida que eu pedi. O número de fitas que eu requisitei, o número de agulhas que eu requisitei e o principal para mim na época, que era a insulina glargina, e ela eu recebo até hoje. Assim, existem algumas coisinhas que acontecem. Há mais ou menos 1 ano e meio, por exemplo, eu acho que o que eu recebi quando eu fui buscar a insulina foi uma notícia que me deixou até um pouco assustado. Eu vim buscar a insulina, que a insulina entregue a conta certa, acabou. No mesmo dia que acabou, que eu fiz a última aplicação, é o dia que eu vou buscar a insulina. Ela falou, não tem. Eu falei, mas como assim não tem? Não tem porque trocou o fornecedor. Aí está num processo de licitação para trocar o fornecedor. E eu fiquei 1 mês e meio sem receber insulina. Aí você teve que comprar? Tive que comprar, e aí novamente, aí tive que me mover
mais uma outra ação contra aí no caso é o município, que eu recebo pelo município de Belo Horizonte, para poder, eu guardei as notas fiscais de compra e tudo mais, para poder ver se eu conseguiria, de alguma forma, ser ressarcido desse valor. Mas no âmbito geral, eu sempre estou recebendo com frequência uma periodicidade legal. Eu queria que você mostrasse... Legal. Eu queria que você mostrasse a Caneta. caneta